Bom, gente, hoje eu trouxe para vocês uma explicação sobre as orações subordinadas substantivas. Primeiro, analisando a ideia do que seriam as orações subordinadas, nós podemos entender que são frases compostas que contêm duas orações, e uma oração principal e uma oração secundária. Cada uma delas deve conter um verbo e elas devem ser orações que existe um certo nível de dependência, ou seja, a minha oração secundária, ela vai ser dependente da minha oração principal, e por isso ela vai ser chamada de oração subordinada, tá? E ela pode ser chamada de oração subordinada substantiva quando a minha oração secundária, ela tiver função de substantivo, igual a gente tinha lá no período simples. O substantivo, ele pode aparecer de algumas formas para a gente no período simples. Ele pode ter valor de sujeito, de predicado, de complemento nominal, de objeto direto, de objeto indireto e de aposto. Para cada uma delas existem características que é o que a gente vai estudar abaixo, tá? E aí, esse período composto, só para relembrar um pouco do que a gente estudou, no período simples eu tenho só um verbo na minha oração. No período composto, eu tenho que ter duas orações, então eu tenho dois verbos. E nessas duas orações, elas vão ser ligadas por uma conjunção integrante, que é o que aparece nas nossas frases, a conjunção se e a conjunção que, tá? E aí, nós vamos estudar agora as 6 formas que o substantivo ela pode exercer função, tá? Na nossa oração secundária. Então, inicialmente, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Ela tem função de sujeito para a oração principal, mas como é que eu vou saber? Primeira coisa que a gente tem que analisar é que se ela se são duas orações. Então, nós veremos que na frase é fundamental que você chegue antes da reunião. Nós temos a oração principal em azul, é fundamental. A partir da partícula da conjunção integrante em diante, nós temos a oração que é subordinada, tá? E nós vamos verificar agora se nós temos os dois verbos. A partícula aí é fundamental, vai ser o primeiro verbo. Que você chegue antes da reunião. Chegue é o segundo verbo, então nós temos duas orações, dois verbos, temos a nossa oração principal, é fundamental, temos a nossa partícula aqui, a nossa conjunção aqui, juntamente com o restante da oração subordinada, que você chegue antes da reunião. E aí, na oração subordinada substantiva subjetiva, a ideia é que a função, que a nossa segunda oração, ela tem a função de sujeito para a nossa oração principal. E como é que a gente vai fazer essa análise? Inicialmente, nós iremos lá para a nossa oração principal e verificaremos se lá tem sujeito. Então, a oração principal é fundamental. É fundamental tem sujeito nessa oração principal? Não. O que é fundamental? É fundamental que você chegue antes da reunião. Então, nós observamos que na nossa oração principal não há sujeito. Então, se não há sujeito, a nossa segunda oração subordinada terá a função de sujeito. Então, é simples. O que é que você tem que fazer quando você encontrar uma frase e estiver em dúvida? Primeiro, analise se tem os dois verbos na oração. Em seguida, você divide quem é a oração principal e quem é a oração subordinada. E em terceiro, você vai analisar se na sua oração principal existe sujeito. Se existe sujeito, você vai analisar as outras. Se não tiver sujeito, a nossa oração subordinada ela já assume função de sujeito, tá? Então, ela será uma oração subordinada substantiva, função de sujeito, coloquei aqui embaixo. E aí, nós iremos para a objetiva direta, tá? Tem função de objeto direto da oração principal. Igual quando a gente está estudando lá no período simples. Objetiva direta, tá? Primeiro, eu vou pegar a minha frase e vou dividir em oração principal e oração subordinada. Desejo que vocês sejam felizes.
Até chegar na minha conjunção é a oração principal. Da conjunção em diante é a oração subordinada, tá? Aí eu vou analisar o seguinte: a minha oração principal, ela tem sujeito? Observe que eu tenho desejo. Desejo indica que quem tem um desejo sou eu, quando eu conjugo o verbo, certo? Então, eu desejo. E aí, o meu sujeito, ele está oculto aqui, ó. Então, eu desejo. Se eu desejo, existe um sujeito, certo? Então, já não é subjetiva. Vou olhar em seguida. Desejo que vocês sejam felizes. Eu desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então, como a oração subordinada, ela completa o sentido do verbo, que é desejo, que é desejar. Se você deseja alguma coisa. Então, eu observo que eu desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então, eu vou ter um objeto direto completando o sentido do verbo. Então, minha oração vai ser subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Isso acontece bem parecido com o que acontece na objetiva indireta. O que é que você vai ter? Você vai ter uma oração que tem função de objeto indireto da oração principal. E aí, o que é que acontece? A diferença entre a indireta e a direta é que o complemento vai estar completando o sentido do verbo, mas vai aparecer a nossa preposição antes da conjunção que, tá? Então, eu tenho a frase: o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Vamos lá para a nossa oração principal. O gerente precisa. Na minha oração principal, eu tenho sujeito? O gerente, é ele quem precisa, tá? Então, eu tenho o gerente sujeito, já não é subjetiva. O verbo precisa. Quando eu preciso de alguma coisa. Então, apareceu a nossa preposiçãozinha de. Então, o gerente precisa de quê? De que esteja tudo em ordem. Então, a minha oração subordinada, ela está completando o sentido do verbo. Mas como ela aparece com uma preposição que o próprio verbo necessita, ela é uma objetiva indireta, bem simples, tá? A próxima é que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e prestar atenção, que é a completiva nominal, porque ela aparece muito com a objetiva indireta. Só que a objetiva indireta, só relembrando, a subordinada, ela complementa o sentido do verbo, tá? Na completiva nominal, a nossa subordinada, ela vai completar o sentido de um nome, de um substantivo, ok? Vamos lá. Ela completa o sentido de um substantivo abstrato, importante isso aqui, viu? Com preposição. Então, pode ser que na hora que você esteja lendo sua frase, viu uma preposição, já é objetiva direta, já marca lá. Na verdade, você errou porque você não analisou a quem ela está completando o sentido. Vamos lá na frase. Tenho fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Vamos lá para a nossa oração principal. Tenho fé. Tem sujeito a frase? Eu tenho fé. Ok, tem sujeito. Tenho. Já dá para entender que existe um sujeito aqui, tá? Completando o verbo. Só pela conjugação do verbo. Então, eu tenho fé. Tem o sujeito, vou analisar a minha subordinada, de que a humanidade para de destruir o planeta. E aí, o verbo ter é completado por sentido de fé. Você tem o quê? Fé. Então, quem está completando o verbo ter é fé. Ok. Aí eu vou para a minha oração subordinada, de que a humanidade para de destruir o planeta. Mas a minha subordinada, ela está completando no sentido de ter ou no sentido de fé? No sentido de fé, porque é necessário ter a fé para que a humanidade, a fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Então, diferente da objetiva indireta, na completiva nominal, a minha subordinada completa o nome, que é o quê? O substantivo abstrato. E qual é o meu substantivo abstrato nessa frase? Fé. Ok? Então, como complementa, como a oração subordinada completa o nome que vem antes, observe que ele vem antes de iniciar a nossa oração subordinada.
Então, como ele completa o nome, um substantivo abstrato, eu tenho uma completiva nominal. Ele não completa o sentido do verbo ter, e sim da palavra fé, ok? Na predicativa, ela vai ter função de predicado para oração principal. E uma característica de predicado nas nossas orações simples, no nosso período simples, é que o predicativo, ele vem após um verbo de ligação. Aí é necessário vocês estudarem um pouquinho com relação a aprender os verbos de ligação e ele vai auxiliar nisso. Mas, geralmente, o que aparece é o nosso é, tá? Então, eu tenho a seguinte frase. Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Então, nosso desejo apareceu o nosso verbo de ligação ali, ó, na oração principal. E ao lado do meu verbo de ligação, já vem a conjunção que. Já vem associada aqui, ó, lado a lado. Então, eu já posso dizer que ela vencesse o campeonato será uma oração subordinada substantiva predicativa. Observe as características, tá? Oração principal tem sujeito, tem a partícula que, existe uma relação de dependência, tem os dois verbos, o e o vencesse. Mas o que caracteriza uma predicativa é justamente porque na minha oração principal aparece o verbo de ligação e logo a ela vem a minha conjunção que. Então, eu já posso dizer que essa frase é predicativa, tá? E a apositiva, que é a mais simples, gente. Ela vai ter função de aposto para a oração principal. E sempre vem após 2 pontos, porque ela vai explicar o que diz na oração principal, tá? Então, eu tenho a frase. Temos todos um só desejo, que passemos no vestibular. O que acontece? A minha oração principal, ela termina aqui, ó. Todos temos um só desejo, 2 pontos. Logo em seguida, a minha oração principal, eu já tenho a minha partícula aqui. Isso já é uma característica, tá, gente? Tem os 2 pontos e logo em seguida a conjunção que. Já para iniciar a oração subordinada. Então, temos um só desejo, 2 pontos. Que passemos no vestibular. Então, que passemos no vestibular é a explicação do quê? De qual é o seu desejo. Entendeu? Então, o aposto aqui volta explicando desejo. E logo em seguida do verbo logo em seguida da palavra desejo, vem os 2 pontos. Então, isso já caracteriza uma oração subordinada substantiva. Bem simples, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos as diferenças, mas é necessário que vocês deem assim mais ênfase, tenham mais cuidado com relação às orações subordinadas subjetivas e as completivas nominal. Indireta e direta, analisa se a oração ela tem dependência com o verbo que vem na minha oração principal e se ela apresenta ou não conjunção. E aí eu consigo diferenciá-la. Predicativa, analisa se existe o verbo de ligação e a positiva, os dois pontos. Bem simples. Até a próxima.